Você não é amado. A sua vida não vale a pena. Você não tem valor. É uma mentira. Porque você tem tanto valor que Deus se fez homem e morreu numa cruz para mostrar o preço que você vale. O preço da gota de cada sangue de um Deus. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção porque essa história vai muito além do que aparece nos vídeos aí que rodaram o Brasil inteiro. Muitos viram o caso do jovem mais conhecido como Vaqueirinho, que pulou aí dentro da jaula da leoa em João Pessoa, na Paraíba. E a internet inteira está comentando as imagens, mas o que quase ninguém sabe é o peso espiritual e emocional que esse rapaz carregava nas costas desde criança. O vídeo que circula mostra algo ainda mais inquietante, porque ali, no meio daquela cena trágica, dá para perceber claramente uma influência espiritual sombria conduzindo cada passo do vaqueirinho, como se uma tentação maligna estivesse acorrentando e empurrando o destino daquele jovem para o pior. E antes que alguém tente simplificar a situação, é preciso entender que a história dele não começou na jaula. Começou muito antes, dentro de uma vida marcada por rejeições e dores. Enquanto o povo só enxerga a cena final, poucos lembram que existe um passado que empurra, machuca e destrói antes mesmo da tragédia acontecer. Só que antes de apontar o dedo, é preciso entender de onde esse rapaz veio, como ele cresceu e o tanto de feridas que ele acumulou pelo caminho até chegar naquele momento trágico que o Brasil todo viu. Mas antes de eu prosseguir com esse assunto triste, mas que vai nos ensinar muito através da pregação do padre Adriano Zandoná, eu peço encarecidamente, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, ok? Meus irmãos e irmãs, pouquíssimas pessoas sabem a respeito da vida desse rapaz que era mais conhecido como Vaqueirinho, que pulou dentro da jaula da leoa. Praticamente ninguém sabe que esse rapaz foi descartado pela própria família. Esse menino foi abandonado pelos familiares aos 10 anos de idade porque diziam que ele tinha o diabo no corpo. Jogaram ele num abrigo de menores e os 4 irmãos que faziam companhia com ele lá foram adotados e ele não. Ninguém queria o pequeno Gerson porque a marca do preconceito selou o destino dele antes de qualquer oportunidade surgir. Daí para frente, a vida dele virou uma roleta entre CAPS, cadeia, conselho tutelar e noites sem rumo, acumulando 10 prisões antes mesmo dele completar 18 anos. Ele não caiu naquela jaula por escolha consciente. Ele foi empurrado por anos de abandono, por uma vida inteira dizendo que ele não prestava, não valia nada, pessoas dizendo que ele era um estorvo. A tragédia não começou ali no zoológico, começou quando deixaram um menino sozinho no mundo. E meus irmãos e irmãs, olha isso aqui e preste bem atenção, porque a verdade precisa ser dita. Esse vídeo que você está vendo na tela mostra o pequeno vaqueirinho sendo pego por bandidos numa comunidade em que ele estava cometendo furtos para se alimentar porque não tinha o que comer. E ali ele foi linchado e logo após solto pelos próprios bandidos. E não era só isso, Vaqueirinho também tacava pedras em carros, tijolada em viaturas, destruía jardim, aprontava de tudo, mas ninguém via que por trás daquele comportamento havia um pedido de socorro. Tem até um vídeo rodando aí da Verônica Oliveira, do Conselho Tutelar de João Pessoa, a mulher que acompanhou esse menino por anos. Ela mesma diz que dos 10 anos aos 18, ele viveu como um fantasma do sistema, empurrado de órgão em órgão, enquanto o conselho pedia laudos porque era nítido que ele tinha distúrbios sérios, tudo por conta de inúmeras rejeições. Mas o Estado insistia que era só um problema de comportamento desse jovem, que é agora um retrato de alguém que foi esquecido, ignorado e mal interpretado a vida inteira. Irmãos, vamos refletir uma coisa, ok?
Alguém com um simples problema comportamental teria coragem de entrar na jaula de um leão? Jogaria pedra no vidro de um carro da polícia? Claro que não. Isso aí vai muito além de birra ou mau comportamento. O vaqueirinho precisava de acompanhamento psiquiátrico urgente, precisava de cuidado especializado. Isso nunca chegou até ele para vocês verem que até nisso ele foi rejeitado. Passou por abrigos, por instituições, por todos os serviços possíveis da cidade, mas sempre tratado como um estorvo. Enquanto isso, o vaqueirinho seguia se afundando para trás das grades, quando, na verdade, deveria estar em consulta, em terapia, medicado e assistido. A morte dele não começou na jaula, certo? Começou na negligência de quem tinha o dever de enxergar e entregar cuidado a ele, mas preferiram rotular e empurrar o menino e esquecê-lo. Hoje ele está enterrado como mais um número quando ele deveria ter sido tratado como um ser humano que precisava desesperadamente de ajuda. O mais triste nisso tudo é que ninguém ofereceu ao vaqueirinho aquilo que teria feito diferença na vida dele. Cuidado, acompanhamento, tratamento médico de verdade. Trataram um garoto como descartável, como se fosse só um problema empurrado de órgão em órgão. E agora muita gente está na internet fazendo piada, criando meme com a leoa, brincando com essa tragédia, e isso mostra o quanto o coração do povo anda endurecido. Meus irmãos e irmãs, como católicos, como podemos ser tão indiferentes a algo tão sério? Falamos tanto em Setembro Amarelo, mas que quando a realidade vem à tona, como esse caso do vaqueirinho, nós descartamos e rejeitamos como um objeto sem valor. E se alguém aqui estiver passando por um momento difícil de rejeição, eu quero te convidar para assistir a esse vídeo do padre Adriano Zandoná até o final, onde que ele falou da gravidade desse assunto. É claro que não foi diretamente a esse caso do vaqueirinho, mas que tem tudo a ver com toda essa rejeição que ele sofreu por tantos anos. E quantas pessoas hoje em dia é rejeitada, maltratada e excluída. Até mesmo você que está assistindo a esse vídeo possa estar passando por isso nesse momento. E te digo, não deixe que isso afete ou se agrave ainda mais na sua vida. Acompanhe aqui até o final. Porque esses dois, tanto Tobit, o pai, quanto Sara, experienciaram, sofreram, tiveram que lidar com uma das piores feridas emocionais que existem, que é a ferida emocional da rejeição. Você sabia, esses dias eu vi uma pesquisa interessantíssima de uns profissionais da Universidade de Harvard que foram estudando alguns casos de pessoas que sofreram grandes rejeições na vida com a ressonância magnética. Eles foram estudando o cérebro das pessoas. O que eles descobriram? Que a rejeição afeta no cérebro a mesma região da dor física. Quando você é rejeitado, a mesma coisa que você estivesse levando uma surra, apanhando. Gera dor física. E eles foram rejeitados. A ponto de Sara, sua própria empregada, tirar sarro dela e falar: você quer nos matar como matou o seu marido? Está lá, leitura de quarta-feira. E Tobit, a esposa dele, falando: eu estou vendo as suas boas obras. Olha você aí cego e ainda reclamando. Onde estão as suas boas obras? Eles lidaram com a rejeição. E a rejeição é tóxica. A rejeição pode nos prejudicar muito. E quantos de nós não sofremos com a mesma ferida da rejeição? Talvez você chegou aqui hoje com essa dor de rejeição. Gente, quantas pessoas rejeitadas hoje? Você casada há tanto tempo, a pessoa, seu marido, sua esposa, talvez foi embora, largou você. A rejeição de um esposo, de uma esposa, a rejeição de um familiar, a rejeição de não ser aceito, a rejeição da traição nos negócios, na igreja. Quantos de nós não trazemos dores de rejeição como Sara, como Tobit? E sabe quem mais enfrentou a rejeição, e uma rejeição fortíssima? Não precisa nem dizer, Jesus. Olha para a vida de Jesus, gente, eu fico imaginando, Jesus quando ele foi a Nazaré. Aquela passagem, do meu ponto de vista, é muito forte, muito triste. No capítulo 4, depois ali de Lucas. Gente, Jesus chegou na sua cidade, na sinagoga que ele tinha crescido frequentando, e eles leram aquela passagem do livro do profeta Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me consagrou pela unção, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, curar os corações feridos, proclamar o ano da graça do Senhor. E ele disse, naquele dia, hoje essa palavra está se cumprindo. O livro tinha sido escrito quase 700 anos antes, o livro de Isaías.
E o que os compatriotas dele fizeram? O evangelho diz que pegaram Jesus arrastando, levaram num monte chamado Monte do Precipício. Eu estive nesse monte já em Nazaré, um monte bem alto, cheio de pedra embaixo, né? E estavam para jogá-lo dali. Imagina a rejeição, as pessoas que cresceram com ele. Por quê? Porque não aceitaram que ele era o Messias. Não aceitaram que ele era quem ele disse que era na sinagoga. E é tão ruim quando as pessoas duvidam da gente. Quando você sente que tem que ficar provando para as pessoas o seu valor. É ou não é verdade? Às vezes a gente se relaciona com pessoas que parece que você tem sempre que estar provando que você é bom. Sempre que está provando que você sabe. Sempre que está provando o seu valor. Como isso cansa, como isso desgasta essa ferida da rejeição. Quantos de nós aqui e em casa não sofremos com isso? E veja bem, quanto o diabo não usa disso para roubar a nossa felicidade, o nosso progresso. Quantas pessoas que vivem rejeições concretas, como eu falei, uma traição, o cancelamento na internet. Gente, como a internet é um lugar no qual a rejeição se destila constantemente. Eu fico admirado, às vezes você vê uma pessoa assim, ela posta uma coisa, o outro não gosta, começa a detonar. Dá vontade de falar, eu penso logicamente, por que você não para de seguir? Somente para de seguir se você não gostou. Por que tem que ficar lá falando mal e descontando as suas raivas ali, né? De maneira infantil e imbecil às vezes, né? Mas quantas vezes a gente sofre rejeição? Quantas pessoas sofrendo cancelamento na internet, rejeição, a traição, a não aceitação. E existem várias formas de rejeição, né? Eu estava estudando sobre isso, eu tive a oportunidade de escrever 8 livros, e desses 8, 5, 6, bem dizer, são sobre cura interior. Então eu estudei bastante sobre esse fenômeno da rejeição, como ele atinge o nosso coração. E veja bem, existem vários níveis de rejeição. A rejeição que você sofre na vida, na infância, na vida intrauterina, às vezes, né? Uma gravidez indesejada, aquela rejeição que acontece no ventre, ela é muito forte. A rejeição na infância, a rejeição por um abuso, a rejeição porque talvez o teu pai e tua mãe não te aceitavam, te comparavam com outro irmão mais saudável, mais esperto, mais bonito. Tem a rejeição do ambiente familiar, que é bem forte também. Tem a rejeição que é chamada autorrejeição, aquela que nós nos impomos porque nós não aceitamos a nós mesmos, o nosso cabelo, a nossa aparência, o nosso corpo, o nosso sobrenome, a nossa origem, que é muito importante, muito difícil também, machuca muito o tecido emocional, espiritual e afetivo da nossa alma, do nosso coração. Tem a rejeição que é chamada rejeição social, né? Que é a rejeição que a sociedade impõe por algum aspecto da sua aparência, por não sermos, às vezes, bonitos como esperavam, ricos como esperavam, cheios de atrativos. Tem a rejeição que é chamada rejeição inconsciente com relação ao fenômeno religioso, né? Que é a rejeição na qual a gente acredita que Deus nos rejeitou, que contradiz a verdade da palavra de Deus. A palavra diz que Deus nunca nos rejeita, mas essa rejeição muita gente se sente rejeitado por Deus. Ó padre, minha prima casou, eu não casei, minha vizinha teve filho, eu não tive, fulano conseguiu, eu não consegui. Às vezes inconscientemente o diabo planta essa sementinha, fazendo você acreditar que Deus te rejeitou. Gente, e é mentira, porque eu digo pra você, eu vou falar de algumas feridas emocionais ao longo desse acampamento. Vou pregar amanhã às 11h15 também falando disso, na missa à tarde. Mas por trás de toda ferida emocional tem uma mentira do diabo. Por trás não, o alicerce de toda ferida emocional é fundamentado numa mentira do demônio. E a mentira que está por trás da ferida da rejeição é a seguinte: você não é amado, a sua vida não vale a pena, você não tem valor. É uma mentira. Porque você tem tanto valor que Deus se fez homem e morreu numa cruz para mostrar o preço que você vale. O preço da gota de cada sangue de um Deus. Você vale muito. E o diabo quer te convencer e me convencer que nós não temos valor. Através da rejeição. Então olhe para dentro de você hoje. Porque talvez você tenha essa ferida dentro de você. E existe uma programação dentro de nós. Deus nos criou com essa programação. Nós buscamos sempre ser amados e ser aceitos. Porque nós fomos criados por um Deus que é amor. Então quando nós somos rejeitados, isso machuca demais o nosso coração. Talvez você que está na melhor idade se sente rejeitado, que é idoso, uma idosa, rejeitado pelos seus filhos, que não te veem, que não te dão atenção. Talvez você, adolescente, jovem, se sente rejeitado pelos seus amigos, não se sente bonito, não se sente incluído, porque você não passou naquele curso, não deu aquela alegria que seus pais esperavam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quem te rejeitou. Deus te ama como você é. E sempre vai te amar. Ele te vê. Se você se vesse como Deus te vê, eu vou falar um pouquinho disso amanhã. Se você soubesse quantas coisas lindas que Ele vê em você, filho. Você aqui, você em casa também. Se você soubesse o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele está com você. E você sabe, o que aconteceu com Jesus quando levaram Ele ao monte do precipício? O que aconteceu? É claro que todo mundo já leu essa passagem e sabe de cor, mas eu não vou ir com o microfone perguntar, não. Eu mesmo vou falar que vocês já sabem mesmo. Jesus no monte do precipício, o que aconteceu? A leitura diz que levaram ele lá para jogá-lo de cima. O que ele fez? Passando no meio deles, ele foi embora e prosseguiu o seu caminho. É isso que a Bíblia diz. Talvez você tenha sofrido muita rejeição e sofra. Ou traga a rejeição da sua infância. Você não gosta do que você vê no espelho. Você não gosta de você. Tem alguma coisa que você não aceita, o seu temperamento.
E quantas pessoas sofrem com isso? Eu sou padre, eu ouço confissões, eu não estou dizendo uma suposição, eu sei o que eu estou falando. Quantas pessoas que trazem esse sofrimento emocional, porque o problema não está fora, são elas que não se aceitam, elas que se rejeitam, e não entendem que valem o preço do sangue de um Deus, e não entendem que valem muito. E veja bem, por que Jesus simplesmente passou no meio deles e foi embora? Porque Jesus podia ter entrado em depressão, podia ter deixado, deixa eu pulo mesmo, não precisa vocês me empurrar não, estou desanimado, vocês me rejeitaram mesmo. Por que ele foi embora? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus, um Deus que o ama, que o amava e sempre estaria com ele. Ele sabia que ele era conduzido pelo Espírito Santo. E quando você sabe quem você é, pode vir o diabo com chifre e tudo, que ele não te tira do caminho. Por isso que é essencial, e eu vou trabalhar muito isso nesse acampamento, nós desenvolvemos e tomarmos posse da nossa identidade de filhos. Você é filho no Filho, que é Jesus. Você não é qualquer um para Deus, você é filho. E quanto mais a gente desenvolve essa identidade, a crença, a concepção, a certeza de que nós somos filhos de um Deus que ama, quanto mais nós tomamos posse disso, filho, filha, mais a rejeição vai perdendo força dentro de nós, mais nós vamos crescendo na comunhão com Deus. Talvez você chegou aqui machucado, machucada, por tantas experiências, você aqui e você em casa. E a rejeição, como eu disse, ela dói, sabe? Mas Deus hoje está estendendo os braços e dizendo, vem aqui que eu quero cuidar de você. Deixa eu te pegar no colo, deixa eu curar suas feridas, a sua dor, a sua vergonha. E você sabe que o inimigo ele é especialista em querer convencer que você é a sua ferida, sabia? Ele passa a vida inteira querendo te convencer que você é a sua ferida. Deus sabe o seu pecado e te chama pelo teu nome. O diabo sabe o teu nome e te chama pelo teu pecado. Ali o drogado, ali o rejeitado, ali a prostituída. E o inimigo quer te convencer que você é o rejeitado, porque você sofreu talvez uma rejeição no ventre da sua mãe. Não por culpa da sua mãe, mas pelas circunstâncias, né? Não vamos culpar ninguém. Aí você vai na escola, acontece a rejeição ali com os amiguinhos. Aí no time acontece outra rejeição. Aí nos namoricos da adolescência acontece outra rejeição. Aí na vida adulta qualquer coisa, qualquer faísca gera uma explosão. Você se torna aquela pessoa insegura, que eu vou falar disso amanhã. Se não te responde a mensagem na hora, você surta. Se não retorna a sua ligação, você quer morrer. Se não te dá atenção, porque você é um adulto que age pior que adolescente, porque não tem estabilidade emocional, precisa de cura interior. Você tem muitos anos, mas talvez tenha uma afetividade infantil, precisa de cura interior, e Deus quer te curar para trazer equilíbrio para você. Pra você parar de mendigar o amor das pessoas, parar de ficar dependente emocionalmente das pessoas. Jesus passou no meio daquele povo, simplesmente passou. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que o Pai nunca o abandonaria. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E veja bem, para você combater essa ferida da rejeição, você precisa fazer o mesmo. Assumir a sua identidade de filho, valorizar menos o que as pessoas dizem a seu respeito e pensam a seu respeito. Porque veja bem, às vezes quando a pessoa está criticando você, ela está falando mais dela do que de você. Ela está falando mais da insatisfação que ela tem com ela mesma do que com você, que ela nem te conhece tanto assim. É preciso, sabe, parar de mendigar o amor das pessoas que nos rejeitam, colocar menos expectativas sobre as pessoas. Às vezes a gente espera demais, por isso que a gente sofre. E se abrir ao amor de Deus, se abrir a experiência com o amor de Deus. Essa identidade de filho. Meus irmãos, esse caso do vaqueirinho é um caso que talvez muitos aqui estejam passando, até mesmo você que está assistindo a esse vídeo. Esse caso do vaqueirinho é um exemplo que, se deixarmos a tentação do inimigo ou até mesmo os nossos pensamentos devorar esse amor que Deus tem por nós, iremos acabar como esse jovem, alimentado por um desejo desenfreado por algo que era extremamente perigoso, que era ser domador de leões, custe o que custar. E tudo isso por conta de uma vida vazia sendo rejeitado, onde que através desse sonho, que na verdade era uma carência da ausência dos pais. E para nós que assistimos a tudo isso de longe, fica o alerta. Cuida da tua alma, cuida da tua mente, cuida do que entra no teu coração e não deixe o abandono, nem o próprio desprezo, nem o próximo virar território para o inimigo agir em você, porque a vida é espiritual antes de ser qualquer outra coisa. Agora, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Você acredita que a rejeição pode empurrar alguém para a morte? Comente aqui abaixo a tua opinião e a tua interação
O teu comentário é muito importante para esse canal. E aproveite para compartilhar esse vídeo com a tua família, com os teus amigos, com os teus contatos e grupos do seu celular e nas suas redes sociais, porque essa conversa, esse diálogo precisa chegar a mais pessoas, ok? Já deixe o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos, ok? Eu vou ficando por aqui e que viva Cristo Rei!